No vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo para melhorar a forma como você sente o seu glúteo na elevação pélvica. A elevação pélvica chegou aí no mundo fitness criado por um rapazinho chamado Brad Contreras e causou bastante rebuliço e até hoje é motivo de muita confusão, se funciona, se não funciona. Mas o que importa é que tanto na teoria quanto na prática já está comprovado que a elevação pélvica tem a sua eficácia e quando a gente pensa em ativação de glúteo, ela é até similar ao agachamento, que é um exercício que é muito comparado. Então eu vou trazer hoje aqui um tutorial para você que não consegue sentir o seu glúteo na elevação pélvica e que está precisando melhorar esse grau de ativação para a gente conseguir desenvolver seus glúteos, até porque é um excelente exercício para você conseguir desenvolver, tá? Vamos aqui para minha área de trabalho, que eu fiz, como sempre, uma aulinha aqui para vocês, né? Eu acredito que em treinamento, quando a gente está num salão de musculação para passar ali na prática, é a forma mais ideal de trazer a técnica para vocês. Como eu não consigo trazer conteúdo dessa qualidade no salão de musculação por enquanto, eu trago uma aulinha para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, eu fiz 4 pontos aqui, tá? Que eu considero de extrema importância para que a gente consiga sentir o seu glúteo na elevação pélvica. Primeiro ponto é o seguinte: grau de ativação do seu glúteo, e a gente vai pontuar aqui direitinho cada um deles, tá? Segundo ponto, relação força-comprimento. Terceiro ponto, alinhamento mecânico. E por fim, técnica e execução, tá? Então a gente vai entrar aqui para começar o nosso vídeo no grau de ativação. Então, o que vocês precisam entender? O nosso glúteo, ele é um músculo que a gente chama de músculo fásico, tá? A gente tem 2 tipos de divisão quando a gente pensa nisso. Tanto músculos tônicos, que quando eles estão inativos, eles tendem a ficar encurtados e hiperativos, e músculos fásicos, que quando estão encurtados ou inativos, tendem a atrofiar. É o caso do seu glúteo. Quando ele fica inativo ou extremamente alongado, ele tende a atrofiar por conta de inativação, gerando um quadro que a gente chama às vezes de até amnésia glútea. O que é essa amnésia glútea? Basicamente, essa amnésia glútea vai fazer com que o nível de conexão neural do seu cérebro com o seu glúteo ele seja, de certa forma, reduzido. E o seu corpo, principalmente quando você não tem uma consciência de execução muito boa, ele não pensa, fulana de tal quer treinar glúteo, então eu vou contrair o glúteo para que ela consiga fazer o movimento. Isso aí já exige um grau de refino motor maior. Então, o que acontece na forma prática? Você recebe um exercício que você tem que fazer, ou um profissional manda você fazer. Você tem ali a captura visual daquilo, então você analisa, entende mais ou menos como tem que ser feito, e você vai e repete aquele movimento. Só que muitas vezes você repete o movimento com a maneira completamente diferente do que o que ele deveria ser quando o assunto é nível de conexão neuromotora. Então, no exemplo da elevação pélvica, é muito comum você colocar a pessoa para fazer a elevação pélvica e ela simplesmente dá uma barrigada para cima, achando que aquilo ali é um movimento de elevação pélvica. E não é, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A partir desse momento, quando a pessoa começar a entender que ela tem que mandar o sinal para aquele glúteo ser ativo e fazer o movimento, a gente precisa de um bom grau de ativação. Isso porque, se você não tem uma musculatura bem ativa, o seu corpo ele vai recorrer a diversas outras musculaturas que também exercem aquela função para poder fazer o movimento. E é justamente aí que você começa a não sentir o seu glúteo. Então vocês sentem às vezes muito posterior, vocês sentem às vezes muito quadríceps por conta de uma extensão de joelho e não sentem o glúteo. Então, primeiro ponto, vocês precisam de um bom grau de ativação. Para ter um bom grau de ativação do glúteo, vocês precisam ter esse glúteo no tamanho normal, então eles não podem estar encurtados, tratem de alongar, e vocês precisam criar essa conexão neuromotora. Então utilizem exercícios para fazer pré-ativação de glúteo. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre pré-ativação de glúteo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conseguirem ver, tá? Segundo ponto que a gente precisa se atentar, relação força-comprimento. E aqui a gente tem algumas informações um pouquinho mais detalhadas, mas que vocês vão entender o porquê.
Cada musculatura, ela se alonga um certo ponto e ela tem um ponto que consegue produzir mais força. Então, por exemplo, nosso bíceps braquial. A gente tem um alongamento máximo quando faz a extensão de cotovelo. E quando a gente está a 90 graus de flexão de cotovelo, então, quando a gente está com 90 graus de flexão de cotovelo, aqui é onde o bíceps consegue produzir mais força, tá? Cada musculatura vai ter isso. Então, a maior parte delas tem um maior ponto de... uma maior capacidade de produção de força quando está alongada, tá? Não é o caso do glúteo, mas só para vocês entenderem. O nosso glúteo, ele tem a maior capacidade de produção de força quando ele está contraído, ou seja, quando ele está nessa fase aqui da elevação pélvica. Deixa eu mostrar para vocês. Quando ele está nessa fase aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês agora? Essa relação aí é que, na maior parte das vezes, as pessoas executam a elevação pélvica dessa maneira aqui. E o que vocês vão observar? Que o meu quadril ele não está 100% flexionado, ou seja, ele não dobrou aqui o tanto que dobrou aqui. Quando você faz isso, você começa a ter um movimento feito de forma parcial, ou seja, as fibras do seu glúteo não se alongam completamente e não se encurtam completamente, tá? E apesar do ponto onde o glúteo consegue produzir mais força ser aqui na fase encurtada, quando você não tem o alongamento bem feito dessas fibras, a gente vai diminuir a contratibilidade delas, a capacidade que elas têm de se contrair, tá? Então, vocês precisam prestar atenção nessa relação aqui. Sempre que for fazer o movimento, certifique-se de que você está descendo o suficiente para a gente ter um bom grau de flexão de quadril e não fique dessa forma parcial. Uma coisa que atrapalha muito vocês fazerem isso é colocar anilhas muito grandes. Então, vocês observam que aqui no exemplo, eu estava colocando os steps porque eu estava usando anilhas pequenas só para demonstrar. Mas se vocês estiverem com anilhas olímpicas, com anilhas grandes de 20 quilos, esse step aqui ele nem é necessário, tá? Para que vocês consigam fazer o movimento completo. Se você colocar o step e uma anilha muito grande, você consequentemente vai ficar com um movimento parcial e isso vai impactar negativamente ali no efeito do exercício para a sua hipertrofia. Terceiro ponto, a gente tem alinhamento mecânico. Então, observem que a gente vai pontuando aqui, ó. A gente tem o glúteo bem ativo, a gente consegue alongar bastante ele e a gente precisa manter o alinhamento mecânico bem feito. Então, eu trouxe 3 coisas aqui para vocês observarem, tá? Nessa primeira foto, vocês podem observar que a gente tem o joelho a 90 graus de flexão, então o seu pé nem fica muito cá na frente, certo? E também não fica muito cá atrás. Por quê? Se a gente coloca o pé muito cá na frente, a gente vai ter um pouco encurtamento dos seus posteriores, e os posteriores também são extensores de quadril. Então eles vão ajudar bastante o seu glúteo a fazer o movimento, que vai reduzir a ênfase para a musculatura do glúteo. E ainda existe a possibilidade de que esse grau de flexão de joelho estando menor, você pode colocar força no pé e empurrar o corpo para cima, tendo também uma ativação de quadríceps e diminuindo a ativação do glúteo. Se você coloca esse pé muito cá para trás, o que vai acontecer? A gente vai alongar demais o seu quadríceps. E aí você vai sentir um desconforto nessa região por conta de hiperalongamento dessa musculatura, tá? Então certifique-se de ficar sempre a 90 graus de flexão de joelho, dessa maneira aqui. Outra coisa é na fase final do exercício. Observem que eu elevo todo o meu tronco, faço a extensão de quadril, mas que eu não perco esses 90 graus de flexão de joelho, que é justamente o que eu falei. Algumas pessoas, na hora de subir, elas colocam muita força, empurram o corpo para cima e aí acabam projetando o corpo para frente, diminuindo esse grau de flexão de joelho. Isso também vai diminuir a eficiência do exercício e vai fazer com que reduza a possibilidade, a probabilidade de você sentir os glúteos sendo ativados. E uma terceira imagem para vocês observarem aqui o distanciamento dos pés. Então, vocês podem ver aqui o seguinte, os meus pés, eles estão sempre um pouco mais abertos
do que a minha linha de ombro. Então, o meu pé está aqui um pouco mais para fora e o meu ombro está aqui um pouquinho mais para dentro, tá? Então, a gente tem isso aqui que a gente chama, é um grau de abdução do quadril. Ele não fica 100% retinho, ele fica um pouco mais aberto. Isso aqui também provado por A mais B na literatura, que aumenta a ativação de glúteo máximo, que a gente chama de excitação, né? Aumenta a excitação do glúteo máximo durante a execução da elevação pélvica. E depois de alinhar tudo isso, a gente vem aqui para baixo, que é a técnica de execução. Então, pensa comigo, se você já alinhou todos os seus segmentos perfeitamente aqui no alinhamento mecânico, você já entendeu como você tem que se movimentar e você já tem um glúteo bem ativado, o que é que a gente vai se preocupar agora? É saber como você vai conduzir o movimento, onde deve ser contraído e qual articulação deve se movimentar. Vamos voltar lá no início do vídeo, onde eu falei para vocês que a maioria das pessoas simplesmente dá uma barrigada para cima na elevação pélvica. E eu trouxe aqui o exemplo prático para vocês verem da minha consultoria, que é o caso dessa cliente, onde ela me mandou o vídeo para fazer a correção da elevação pélvica dela. E vocês conseguem observar nessa foto aqui, que as curvaturas da coluna dela não são mantidas, que ela faz uma hiperlordose lombar. E nitidamente, essa cliente aqui, ela só estava pensando em dar uma barrigada para cima. Então aqui eu sinalizei para ela o seguinte, curvatura excessiva na região da coluna lombar e a retroversão da pelve, encaixar a pelve, jogar o bumbum lá para dentro, não está sendo feito. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro problema, com certeza ela vai sentir desconforto na região lombar ao longo do tempo, fazendo dessa maneira, principalmente se for alguém que tem uma protusão discal, uma hérnia de disco, alguma coisa do tipo, vai sentir. E segundo, a gente reduz a eficiência do exercício para o glúteo, porque o glúteo ele tem várias funções, e além de hiperextensor do quadril, que é esse movimento de ir para cima, ele também retroverte a pelve, ou seja, ele também puxa para trás, jogando o bumbum para dentro. E aí a gente aumenta ainda mais esse grau de ativação. Inclusive, se você quer suporte dessa maneira aqui, com vídeos, correções, todo o seu treino montado de maneira individualizada, e esse suporte no padrão ouro para corrigir a sua técnica como se eu estivesse ali do seu lado, eu presto esse serviço na minha consultoria online, tá? Atualmente eu tenho mais de 200 clientes em 5 países, e se você quiser ter esse tipo de suporte, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas, que eu faço questão de falar diretamente com você, tá? E aqui do lado, eu mostro para vocês a diferença entre um exercício que foi conduzido da maneira correta, onde você pensou como movimentar-se, e um exercício onde você simplesmente repetiu um padrão que você viu de qualquer maneira. Então, se vocês observarem aqui, eu vou até dar uma ampliada para vocês enxergarem melhor. Se vocês observarem aqui, a gente tem um padrão de movimento completamente diferente. Então, quando você olha para cá e para cá, aparentemente é a mesma coisa. Mas quando você vai nos detalhes, observem a curvatura da minha coluna de uma forma completamente mais alinhada. Então, aqui vocês conseguem ver que a minha coluna ela está reta. Quando chega aqui na região do quadril, observem que eu encaixo a minha pelve, eu jogo o bumbum lá dentro, tá vendo essa setinha verde aqui, Eu não simplesmente dou uma barrigada para cima fazendo essa hiperlordose. Podem observar que a minha coluna aqui está retinha e o meu quadril está lá para dentro. Ou seja, a gente tem um excelente grau de ativação de glúteo aqui, sendo que aqui a gente não tem. A gente tem a sua coluna preservada aqui, porque o movimento de retroversão com esse peso puxando assim para baixo não tem nenhum problema de acontecer. Já aqui a gente tem uma tensão excessiva por conta da hiperextensão da coluna lombar. Então vocês entendem que faz toda a diferença? Aí a gente vem aqui para a questão das pernas. Então observem que aqui eu passo um pouquinho a pelve e o quadril da linha do joelho, eu vou um pouquinho mais lá em cima, e aqui ela está nivelada. Então isso também já muda o grau de excitação do glúteo, porque o glúteo é uma musculatura hiperextensora do quadril. E lembra que eu falei lá no início onde é o maior ponto que ele consegue produzir força? Então a gente chegou no maior ponto que o glúteo conseguia produzir força, com alinhamento mecânico perfeito, e fez a melhor contração possível. É justamente
todo esse cenário aqui que vai fazer com que você consiga sentir a musculatura do glúteo na elevação pélvica e tenha melhores resultados, certo? Então eu espero que esse vídeo de hoje tenha conseguido te ajudar no objetivo de sentir o glúteo durante a execução da elevação pélvica. Se eu te ajudei, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, não perde mais tempo. E deixa aqui embaixo nos comentários temas de vídeo, qualquer coisa que eu faço questão de estar ajudando vocês no que se refere a treinamento, certo? Tamo junto, let's bora!